imóveis e se depara com a seguinte expressão: só é dono quem registra. Mas e aí? O que significa isso? Sim, só é dono quem registra, pois o Código Civil, em seu artigo 1245, assim define: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Piorou, né, gente? Vamos lá. Vamos então desmembrar o artigo. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Mas o que é título translativo? Título translativo é aquele que modifica a titularidade de direitos ou a propriedade da coisa. Então, o título translativo, nesse caso, o qual a lei se refere, nada mais é do que a conhecida escritura pública de compra e venda lavrada num cartório de notas. Sim, cartório de notas, cartório de RGI. Ah, Jaqueline, então a propriedade é adquirida através de um documento emitido pelo cartório de notas e não no RGI? Não, o título translativo ou escritura pública para transferência é no cartório de notas, mas a propriedade só se torna plena com o registro no RGI. Gente, eu só gostaria de lembrar uma coisa. A gente hoje está falando sobre imóvel com registro. Vamos esquecer a posse, que é um outro caso. Mas quanto aos imóveis registrados, sim, você só adquire, a princípio, através da escritura lavrada em um cartório de notas, como determina a lei, porque é o cartório de notas que vai lavrar o denominado título translativo. Jaqueline, eu preciso saber fazer essa escritura? Não, não precisa saber fazer a escritura. Eu preciso ter um modelo dessa escritura? Não, não precisa ter modelo. Basta você ir ao cartório de notas e falar com o escrevente que você quer lavrar uma escritura de compra e venda. Porque talvez se você disser que quer lavrar um título translativo, o escrevente nem saiba, porque a lei usa uma expressão que no dia a dia não é utilizada. Após lavrada essa escritura ou título translativo, como diz a lei, ela será levada a registro. Aonde? No cartório de imóveis. Sim, porque todas as vezes que há alteração ou modificação na propriedade do imóvel, o ato correto a se realizar é o registro no RGI. Gente, todo mundo se lembra o que diz o artigo 1245, né? Claro que não. Então vamos lá. A aquisição pelo registro do título transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Vamos lá. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. O que significa isso? Eu vou registrar o título translativo, que é a escritura pública, no registro de imóveis. Para quê? Para transferir a propriedade. E diz o artigo também que enquanto esse título não for registrado, quem vendeu continua sendo dono do imóvel e não quem comprou. Como é que é? Sim, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante, ou seja, o vendedor, continua a ser havido como dono do imóvel. E é aí que ocorrem os erros frequentes, porque a pessoa vai ao cartório de notas, faz a transferência pelo título translativo através da escritura e acredita que é dono do imóvel. Mas isso é verdade? Não. O título translativo por si só não tem a capacidade de transferir a propriedade, porque a lei diz o quê? Que tem que ser registrado. Jaqueline, mas eu comprei a casa, paguei a escritura e moro lá há 20 anos. Você está dizendo que eu não tenho a propriedade? Que eu não sou dono da minha casa? Isso mesmo. Você não é dono nem dona. Continua sendo dono do imóvel aquele que te vendeu. O que você tem perante a lei é apenas a posse e não a propriedade. Mas calma que eu já vou explicar, não precisa se matar.
Hoje, o que você tem que fazer para adquirir a propriedade plena é levar essa escritura a registro no RGI competente. Porque, repare, cartório de notas pode ser qualquer um, mas RGI só aquele em que tiver matriculado o imóvel. Isso não é escolha do comprador. Então, gente, o RGI não é escolha do comprador nem do vendedor. Isso é determinado pelos órgãos competentes. Em resumo, só é dono quem registra foi a pergunta de hoje, não foi? Por quê? Porque a lei determina que a transferência de propriedade só se dará após o registro do título no cartório de registro de imóveis. Ou seja, o registro do título. Qual é o título? O título translativo ou escritura de compra e venda. Simples assim, não é? Não é simples, não, gente. Os erros na prática acontecem todo dia? Não, toda hora. Vamos lá. E as respostas as desculpas são as mais variadas. Eu não sabia que tinha que pedir RGI atual. Eu acreditei no que o vendedor me falou. Minha obrigação era arrumar comprador. Em primeiro lugar, o advogado não tem que acreditar no que lhe disseram. Ele tem que analisar a documentação. Não há desculpa perante a lei, ainda mais para um advogado, dizer que acreditou no que o outro falou. Em segundo lugar, a expressão "eu vi que o imóvel tinha RGI" está errada e a mais absurda. A expressão correta é "eu vi a certidão de ônus reais". Vamos esclarecer que RGI é um cartório e certidão de ônus reais é onde mostra a matrícula do imóvel, onde ele está registrado e toda a história do imóvel. Só que no dia a dia o pessoal chama certidão de ônus reais de RGI. Vamos usar as expressões corretas, que expressão correta não é crime e facilita o nosso dia a dia. Respondemos a pergunta de hoje. Só é dono quem registra, porque o Código Civil determina que para ser proprietário você deve levar a escritura pública ou título translativo, como chama o Código Civil, que é lavrada em um cartório de notas a registro no RGI, Registro Geral de Imóveis. Daí sim você será proprietário. Logo, só é dono quem registra. Descomplicamos? Em caso positivo, deixe seu like. Em caso de dúvida, nos envie um e-mail, descomplicandodireito.com@gmail.com. E se vocês gostaram, inscreva-se no canal, que semana que vem tem mais. Um abraço a todos e uma boa semana.